Agora vamos ouvir o Ricardo Bertoncello, que é conselheiro do CREA Paraná, que mandou um vídeo para a gente. O Ricardo é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é mestre em engenharia elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, coordenador do curso de Engenharia Elétrica e Engenharia Civil do Centro Universitário de Pato Branco. É responsável técnico da SWE Engenharia e Energia, além de perito judicial nas áreas de engenharia elétrica, conselheiro e coordenador adjunto da CE do CREA Paraná. Vamos ouvi-lo. Pode ligar o microfone. Lembrando, então, enquanto a gente ajusta o vídeo, que vocês podem enviar as suas perguntas. É um prazer enorme estar aqui com vocês no AB Solar Meeting Sul, mesmo que de forma virtual, não pude estar presente aí em Curitiba no evento, mas espero, aqui através desse vídeo, poder passar para vocês uma visão do CREA a respeito das oportunidades relacionadas à geração solar fotovoltaica. Me permitam compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, então me apresentando, eu sou Ricardo Bertoncello, engenheiro eletricista, formado em 2001 pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado em engenharia elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente estou como coordenador adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA Paraná e, além disso, atuo como coordenador dos cursos de Engenharia Elétrica e de Engenharia Civil do Centro Universitário de Pato Branco, UNIDEP. Além disso, eu tenho um escritório de engenharia também aqui em Pato Branco, chamado SWE Engenharia e Energia, onde nós realizamos aí projetos elétricos prediais e industriais e também atuamos com projeto e execução de sistemas solar fotovoltaicos. Inicialmente, eu quero apresentar para vocês aqui a nossa Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, para vocês entenderem um pouco como é essa estrutura, né, dentro do CREA, que trata da engenharia elétrica. Bom, a nossa Câmara ela é composta por 24 conselheiros no total. Desses 24 conselheiros, 9 são representantes de instituições de ensino superior e 15 conselheiros são representantes de entidades de classe. Como eu falei para vocês, eu represento o UNIDEP, Centro Universitário de Pato Branco, né? E aqui vocês podem ver, nós temos representações de diversas instituições, das principais instituições de ensino do Paraná, e também de diversas entidades, as principais entidades de classe relacionadas aí à engenharia e engenharia elétrica. A coordenação da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, atualmente, ela é desempenhada pelo engenheiro eletricista Fábio Bianchetti, aqui é o centro. O Fábio é diretor na Copel Distribuição e um dos responsáveis pelo sistema de aprovação automática de projetos de microgeração, o que facilitou em muito a vida dos profissionais aí para aprovação de projetos, onde a gente consegue aprovar um projeto de microgeração em menos de 5 minutos. Então, Fábio é um dos responsáveis aí por esse sistema na Copel. Aqui à esquerda, nosso assessor técnico, engenheiro eletricista Leonardo Marçal Matias. Leonardo é um extremo conhecedor aí dos assuntos da engenharia elétrica e dos assuntos relacionados à Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, está há mais de 10 anos exercendo essa função no CREA Paraná. E aqui à direita, eu, Ricardo, como coordenador adjunto da Câmara. Bom, quais são as oportunidades, né, que nós, enquanto CREA, vislumbramos aí para esse setor de geração solar fotovoltaica? Eu não vou meter aqui as oportunidades relacionadas a pessoas físicas, a pessoas jurídicas, que creio que essas já estão bem explicadas e todos têm um entendimento claro a respeito dessas oportunidades para pessoas físicas, para empresas instaladoras, para empresas que adquirem esses sistemas. Então, não vou me ater a isso. Eu quero me ater aqui a uma
uma oportunidade bem interessante do CREA em relação ao poder público. Essa ação é chamada de Agenda Parlamentar e ela visa uma aproximação do CREA com os entes políticos. Ou seja, nesse ano, que é um ano de eleição, né, onde teremos as eleições para deputados estaduais, para governador do estado, para deputados federais, para presidente, para senador, a agenda parlamentar visa conversar com esses candidatos, fazer um debate com esses candidatos, apresentando as possibilidades, apresentando as diretrizes, ou quais são os encaminhamentos que o CREA entende como importantes para o desenvolvimento do país, e levar esses candidatos para que eles tenham o conhecimento acerca desses projetos, acerca dessas obras necessárias para o desenvolvimento. Dentre os assuntos conversados com esses candidatos está exatamente a geração de energia e, dentro da geração de energia, a geração solar fotovoltaica. Então, nós apresentamos, através de cadernos técnicos, nós estamos elaborando um caderno técnico para a geração fotovoltaica. Então, nós apresentamos aos candidatos, através desses cadernos técnicos, quais são as diretrizes ou quais são os caminhos, o que esses candidatos, depois de eleitos, precisam se atentar para essas ações. Depois de passada a eleição, independente de quem saia vencedor no pleito, o CREA volta a conversar com esses agora eleitos para colocar em prática essas ações. Muitos desses eleitos, enquanto candidatos, eles até se comprometem em realizar algumas dessas ações, fazem carta de intenção ou uma carta de compromisso em fazer algumas ações que são propostas aí na agenda parlamentar. Então, é uma forma do CREA aproximar com a classe política para apresentar diretrizes, para apresentar encaminhamentos que, depois de eleitos, esses entes políticos podem adotar. Então, é uma ação muito importante aí que vai estar sendo executada durante esse ano, dentro da agenda parlamentar, e no ano que vem, então, no início do ano que vem, depois de passado o processo eleitoral e tendo, então, definido quem são os eleitos, o CREA volta a conversar com esses eleitos, então, para colocar em prática essas ações. Bom, em relação à fiscalização, nós temos um plano de fiscalização dentro da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, para que essas ações elas sejam executadas de acordo com a legislação. Nós sabemos que o setor de geração solar fotovoltaica, por ser um setor que está em alta, ele chama a atenção de diversos players e a fiscalização ela precisa estar atenta, porque nem todos esses players têm o compromisso e o conhecimento técnico para a realização desses trabalhos. Então, vamos dar uma olhada nesse plano de fiscalização para o exercício 2022 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica. Bom, então nós, todo ano, elaboramos esse plano de fiscalização e dentro, um dos itens, o item 2, que é exatamente o plano de trabalho, vocês podem ver aqui que no plano de trabalho 2022, o item 5, ele diz respeito a sistemas de geração distribuída fotovoltaica. Então, tenham a certeza de que a Câmara Especializada em Engenharia Elétrica e o CREA Paraná estão atentos aí para esse assunto, ambos atentos para esse assunto de geração distribuída fotovoltaica. Bom, quais são os principais problemas que nós encontramos enquanto CREA em relação a esse assunto de geração solar e quais os encaminhamentos que a gente tem dado aqui internamente? Bom, os principais problemas são de que o mercado de geração fotovoltaica é um mercado em crescimento acelerado. Por si só, isso não é um problema, isso é ótimo que esse crescimento seja acelerado.
O problema é que esse crescimento acelerado ele traz alguns inconvenientes, né? Porque ele chama a atenção, como eu falei antes, de alguns players que não estão preparados para atuar nesse mercado. E aí o que acontece é que nós tivemos a entrada aí de diversos players sem o conhecimento técnico necessário para a atuação nesse segmento. E aí, creio que todos aqui, né, nesse evento têm inúmeros exemplos para dar aí de algumas aberrações, de algumas barbaridades que já viram aí em instalações fotovoltaicas, seja desde da fase de elaborações de propostas, de orçamentos, onde são prometidas alguns aspectos que não condizem com a realidade, quanto na instalação dos sistemas, né, com diversos erros aí de instalação e diversos problemas técnicos. Nós temos um outro problema bastante grave, que são de empresas executando serviços de engenharia sem o registro no CREA. A instalação fotovoltaica ela é um serviço de engenharia e, por ser um serviço de engenharia, ela necessita que a empresa executora tenha um registro no CREA e tenha um profissional responsável, né, também habilitado e registrado no CREA. Um dos problemas é que nós verificamos diversas empresas executando esse serviço sem o responsável técnico, né? Sem registro no CREA e sem um responsável técnico acompanhando essa instalação. Então, diversas empresas aí de manutenção elétrica, algumas empresas de um instalador autônomo, né, que faz pequenos serviços de instalação e manutenção, que começou a fazer serviços de instalação de sistemas fotovoltaicos e cuja empresa não tem um responsável técnico para responder por esse serviço. E um outro problema bastante comum encontrado aí nas instalações é um acobertamento por parte de alguns profissionais de engenharia elétrica. O que caracteriza o acobertamento? Então, essas empresas que estão fazendo as instalações e elas não têm um responsável técnico, elas não são registradas no CREA e não têm um responsável técnico, elas contratam um engenheiro autônomo para se responsabilizar pelo serviço. Acontece que a empresa que vendeu o sistema e que fez a instalação, ela não é registrada no CREA e não tem um responsável técnico. E esse engenheiro terceiro contratado para assumir a responsabilidade pelo serviço, ele, primeiro, não tem vínculo com essa empresa, né, não é responsável técnico por essa empresa, e ele se responsabiliza de forma como pessoa física pelo serviço executado por uma pessoa jurídica. Isso é caracterizado como um acobertamento, porque não foi o profissional de fato que fez a instalação. Ele pode até ter acompanhado a instalação, mas não foi ele que fez a instalação ou que emitiu a nota fiscal de instalação desse serviço. Ele simplesmente emite uma RT, né, se responsabilizando por um serviço que outra pessoa executou, né, e isso é caracterizado dentro do CREA como acobertamento. Então, esses são os principais problemas que nós encontramos enquanto CREA relacionados a esse assunto. Alguns pontos aí de atenção que nós precisamos ter para esse mercado. A RT, que é emitida, né, para projeto e para execução do sistema, ela precisa constar nessa RT que se trata de um sistema de geração de energia elétrica. Nós precisamos entender que a geração fotovoltaica ela não é venda de painéis e inversores e instalação de um equipamento de prateleira. Não, nós estamos tratando de um sistema de geração de energia elétrica. E, como tal, isso precisa aparecer na anotação na RT. Então,
Existe um campo específico, eu vou mostrar um pouco à frente, lá na RT, que precisa ser preenchido, caracterizando que se trata de um sistema de geração de energia elétrica e não simplesmente um sistema com inversores e painéis, como se fosse um eletrodoméstico, um produto de prateleira. Em alguns casos, né, em vários casos, aliás, para a instalação do sistema fotovoltaico é necessária a ampliação ou mesmo a construção de uma nova entrada de energia, né? Porque a entrada de energia atual lá do cliente, ela não atende à potência que vai ser instalada do sistema fotovoltaico. Então, em alguns casos, eu preciso ou ampliar essa entrada de energia ou construir uma nova entrada de energia, às vezes uma cabine em média tensão. Para isso, também é necessário ter um projeto elétrico e uma RT, a não ser que seja, claro, uma ampliação de padrão de entrada em baixa tensão, em que a Copel não exige a Copel ou outra concessionária não exija um projeto ou RT. Mas para os casos em que seja necessário um projeto, também é necessária a emissão da RT para fazer a ampliação ou a construção dessa nova entrada de energia. Outra questão que merece atenção é que, em muitos casos, esses equipamentos, né, os painéis, são instalados sobre os telhados das edificações. E aí é necessário ter um laudo de suportabilidade do telhado, né? E esse laudo, emitido por um profissional aí da engenharia civil ou da engenharia mecânica, né, atestando que esse telhado tem capacidade para suportar essa carga que vai ser colocada em cima dele. E, é claro, esse laudo ele precisa vir com a devida anotação da RT de laudo de suportabilidade. Em outros casos, onde a usina não é instalada em telhado, mas sim instalada em solo, é necessário verificar a necessidade de laudo de impacto ambiental. Se houver impacto ambiental, às vezes alguma nascente ou banhado, ou uma área onde precise fazer a supressão de vegetação, vai ser necessário um laudo de impacto ambiental, e esse laudo também vai precisar estar acompanhado da devida RT. Então, são pontos aí que a gente precisa ter a atenção, né, para instalações fotovoltaicas. Vejo que em todas essas tem a participação de profissionais das engenharias, né, e que garantem aí uma qualidade melhor aí para os empreendimentos. Aquilo que eu falei para vocês sobre ter na RT a anotação do código de geração de energia elétrica, vocês podem ver aqui no item 3, quando vai preencher uma RT no CREA Paraná, é necessário ter esse item execução de instalação, projetos, né, de instalação, execuções de projetos de sistema de geração de energia solar, né, para caracterizar que isso é um sistema de geração e não simplesmente um sistema lá de painéis solares ou afins. O CREA Paraná disponibiliza nesse link abaixo aqui no YouTube um vídeo onde tem um tutorial do preenchimento da RT, como deve ser feito o preenchimento da RT de sistemas de geração solar fotovoltaica. Nós temos também, dentro da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, uma deliberação, a deliberação 24 de 2021, ela foi proferida em setembro do ano passado, né, e que trata de encaminhamentos a respeito de geração solar fotovoltaica. Eu fiz um recorte aqui dessa deliberação de 2 pontos principais, né? O primeiro deles é exatamente no preenchimento da RT conter o código de sistemas de geração de energia, onde tem os complementos hidrelétrica, eólica, nuclear, termoelétrica, solar, né, nesse caso em específico. Então, é preciso anotar esse item, sistema de geração de energia solar. E também quem são os profissionais
que podem atuar que podem fazer projeto e execução de sistema solar fotovoltaico. Então, dentre as diversas formações da modalidade eletricista, apontam-se como habilitados os engenheiros que possuam atribuição do artigo 8º da Resolução 218/73, do artigo 2º da Resolução do CONFEA 1076/2016, ou posicionamento individual favorável em ficha cadastral para registro de RT. Ou seja, se não for um profissional da área de engenharia elétrica, ele precisa passar por uma análise de currículo da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, e aí, se ele tiver cumprido os requisitos, né, disciplinas mínimas para atuação com geração de energia, é dado esse posicionamento individual favorável, onde é anotado no registro profissional dele que ele é habilitado, então, para fazer projeto e execução de sistemas de geração solar fotovoltaica. A fiscalização, normalmente, né, no CREA, ela é vista por alguns como algo ruim, né? Ou seja, o CREA está só fiscalizando ou está atrapalhando a nossa função. Mas vejam que tudo que eu coloquei aqui serve para que a gente tenha profissionais e empresas com um mínimo de qualidade para atuar nesse setor. Ou seja, isso é uma garantia para a sociedade de que as empresas que estiverem atuando, que estiverem fazendo projeto e instalação, elas realmente estão registradas no conselho, elas possuem um profissional também registrado e habilitado, que vai ser o responsável técnico por essas instalações, certo? Garantindo assim que a gente tenha uma maior qualidade e também evitando que leigos entrem nesse mercado e denegrindo a imagem da geração solar fotovoltaica. Como eu falei antes, eu acredito que todos vocês têm exemplos aqui para contar de algumas situações que já encontraram aí em campo, seja desde a proposta até a instalação final, né? Nós vemos em grupos de WhatsApp, e grupos que a gente participa da área de engenharia elétrica, vários vídeos de sistema de telhado que desabou, de inversor pegando fogo, de painéis pegando fogo, e aí quando você vai mais a fundo investigar qual é o problema, às vezes ligações incorretas, falta de proteção ou falta de uma análise lá da suportabilidade do telhado. Então, essa é a função do CREA, né? O nosso presidente sempre fala isso, uma das funções do CREA é proteger a sociedade. E a gente só consegue proteger a sociedade garantindo que profissionais que estudaram para isso, profissionais habilitados, atuem nesse segmento. Então, a fiscalização ela serve para proteger esse segmento dos maus profissionais e dos leigos que se aventuram a fazer serviços que são destinados aos profissionais de engenharia. Bom, seria isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje. Eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que tiverem aí, podem entrar em contato comigo por e-mail, que está lá dos primeiros slides lá da apresentação da Câmara, ou então podem me procurar aí nas minhas redes sociais, Ricardo Bertoncello, ou então através das redes sociais aí da SWE Engenharia e Energia. Novamente, foi um prazer conversar com vocês. A AB Solar é uma associação bastante ativa na defesa dos interesses da geração solar fotovoltaica. Eu sempre acompanho aí os vídeos do Rodrigo se posicionando agora, principalmente em relação à incidência, à mudança dos NCMs e à incidência de impostos sobre os sistemas de geração solar fotovoltaica. Sou um fã aí do trabalho da AB Solar e fiquei muito lisonjeado e muito feliz de meu nome ter sido lembrado aí para fazer parte desse grande evento. Muito obrigado a todos, um bom evento e fico à disposição de vocês. Um grande abraço.